seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. O 19 de novembro desse ano foi marcado pela operação da Polícia Federal, que fez prisões e divulgou que houve no Brasil um plano para matar figuras da cena política e também do Poder Judiciário. Quase ninguém lembrou que a data é marcada no nosso calendário como sendo o Dia da Bandeira Nacional. Esqueceram completamente a bandeira. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O autismo é o tema da nossa entrevista da semana. Roberta Figueiredo tem um filho autista, é presidente da Associação de Pais de Autistas de Campina Grande e veio conversar conosco sobre como conviver com a situação e se a rede de apoio existente é suficiente. Seja bem-vindo ao programa, Roberta. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. A ciência explica direitinho o que é ter o transtorno do espectro autista? Explica sim. 98% dos casos é genético, né? Agora, não se sabe qual gene, mas a gente sabe que é genético. Isso vem do pai, da mãe ou dos dois? Não se sabe, né? porque, por exemplo, se você perguntar se eu tenho autismo, meu marido tem autismo, não. Mas posso ser que alguém lá atrás da minha família tenha. Né? Isso passou, né, geneticamente? Isso passou geneticamente. Agora, como é que se descobre que uma criança é autista, Roberta? Tem que levar o médico, neurologista ou psiquiatra. Mas quais são os sintomas assim que uma mãe, por exemplo... As características. No seu caso, que é mãe de autista, como é que você percebeu que tinha alguma coisa ali que era, digamos, diferente das outras crianças? Uma das principais características que é visível é a ausência da fala. Demora a falar. Demora a falar. Não todos, né? Mas assim, a grande maioria, né, que os pais percebem rapidamente, é a ausência da fala. Então, assim, os pais têm que ficar atentos ao marco do desenvolvimento da criança. Né? Tem criança que com 1 ano e pouco, 2 anos já está balbuciando algumas palavras. Exatamente. Então, outras não, né? Outras não, mas a gente não pode dizer que cada criança tem seu tempo. Não é assim. Para isso existe o marco do desenvolvimento da criança. Então, assim, se a mãe observar no cartão de vacinação lá, tem tudo dizendo qual a idade correta para cada fase da criança. Então, a mãe tem que ficar atenta a isso também. Agora, aqueles exames do pezinho, da orelhinha, nada daquilo detecta? Não. Não detecta. Né? Não tem como. Não detecta. O exame é clínico, né? Então, assim, o médico, ele faz uma avaliação na criança, conversa com os pais, conversa com a rede de apoio. Isso é o pediatra, não? Não. A criança, primeiro, ela passa por um pediatra. Aquele pediatra, se ele observa que aquela criança tem algumas características, ele encaminha ou para um neuropediatra ou para um psiquiatra. Neuropediatra acho que é coisa rara, né? Por aqui ou não? Ou mas tem muitos profissionais? Tem, existe. E o comportamento da criança também se altera ou não? Brincar, correr com os outros, interagir? Altera. Então, por exemplo, é aquela criança que não tem um contato visual, não tem segmento de instrução. Então, a gente diz assim, fulaninho, vai lá, pega a chinela e dá aqui para a mamãe. Vamos supor, com 2 anos, 2 anos e meio, que qualquer criança faz isso. Ela não faz. O autista não faz. Então, assim, claro, cada caso é um caso, né? Então... E existem níveis, né, do autismo. Existe. E como é que se descobre? Ou isso vai evoluindo de acordo com o crescimento da criança também? Não, evolui se a criança não tiver tratamento, né? Então, assim, se ela não tiver o tratamento, vamos supor, digamos que a criança, quando se descobriu, era nível 1. Né? Que é o inicial. Isso. E aí, com o passar do tempo, ela não teve aquele tratamento adequado e aí ela passa para o nível 2, pode acontecer. Que é um mais alto, mais, digamos, retrai mais ainda, fica mais diferente ainda. Ele vai precisar de mais apoio, digamos assim. Eu estou usando assim uma linguagem bem didática, bem clara.
Para o pessoal de casa entender. Porque tem mãe que pode ter um filho com algumas características dessas e não sabe nem que a criança é autista, né? Exatamente. Então, isso tudo pode ser observado na criança? Pode ser observado, sim. E a agressividade tem também? Tem. Agora, sim, na verdade, a agressividade é porque muitas vezes eles não sabem se expressar. Externar o desejo. Externar. Então, por exemplo, se ele aprendeu que para ele conseguir algo, ele precisa chorar, bater e a família dá o que ele consegue, ele vai aprender que ele fazendo aquilo, ele vai conseguir o que ele quer. Então, por isso que o tratamento é importante. Porque muitas vezes a mãe cede à vontade do filho, né? Mas ao invés dela estar ajudando, ela está atrapalhando o desenvolvimento do filho. Né? Porque uma coisa é quando ele é pequeno, outra coisa é quando ele cresce. No seu caso e de outras mães que vocês naturalmente convivem e conversam, a observação inicial foi o que? A ausência da fala mesmo? No meu caso, foi. Foi. Então, no meu caso, especificamente, foi a ausência da fala. E como é que tem sido a evolução desse tratamento? Você diz de forma geral... Tem medicamento? Tem medicamento. E tem também a parte psicológica, digamos assim. Isso. Não é? Agora, sim, o medicamento é para, vamos supor, não é para o autismo em si. É para uma criança que ela é agitada, muito que agressiva. Ela não dorme, né? Então, assim, é para esse caso aí. Para, por exemplo, a criança não fala e ela... A mãe... A maioria das mães, como é que eu posso dizer? O desejo maior é que o quê? Que seu filho fale. As primeiras palavras, o pessoal exatamente. grava, então, filma, assim, né? O anseio maior das mães é que o filho consiga falar. Então, ela vai conseguir com medicamento? Não, ela vai conseguir com terapia, né? Ela vai conseguir com terapias semanais, sabe? Seguindo as orientações do profissional. É muito importante enfatizar isso, porque muitas vezes, era o que eu estava falando antes, muitas vezes o pai acha que levando a criança para terapia uma vez na semana, 2 vezes na semana, vai resolver muito, e não vai. E a família aqui sem fazer sua parte. Sem fazer sua parte, porque, olha, o que eu digo às famílias a criança, ela pode ter o profissional de ponta, ela pode ter os melhores profissionais. Se a família não fizer a parte dela em casa, não adianta. E essa evolução é um processo lento? Muito lento. É muito lento. É um processo lento. O seu filho, por exemplo, falou com que idade, lembra? Quase 5 anos. Quase 5. Isso. Aí exatamente. Quando começou também, desanou geral, como a gente diz, ou não? Não, foi gradativo. Hoje ele fala, né? Logo no início, até 8 anos, 9 anos, ele era mais, como é que eu posso dizer, monossilábico. Sim, não, né? foi. Sim, não, exatamente. Hoje não, hoje ele já pergunta, né? Pelo contrário. Tá um rapaz, né? 16 anos vai fazer. Hoje, pelo contrário, eu estou no telefone, ele quer saber quem é, o que é, quer saber de tudo. Isso né? É legal, então, assim, a evolução. Mas a gente passa outras dificuldades, porque à medida que a criança ela vai crescendo, vai virando adolescente e adulto, as dificuldades vão sendo outras. Né? Hoje a dificuldade é o quê? É ele ter autonomia, né? Que é o que eu digo. O que a gente busca, mães, é autonomia para os nossos filhos. Né? Eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele consiga ir numa padaria, né? Sozinho. Se interessar por aprender a dirigir. Celular, mexe bem? Cutuca em tudo, como a gente diz no celular? Só jogo. Mas ali o raciocínio está sendo, né? Eu já não deixo a parte do Wi-Fi ligada, eu já desligo. Sei. Porque aí já vai aparecendo outras situações que eu não quero que aconteça. Por enquanto, pelo menos, né? Exatamente. Então a gente deixa desligado. Mas no jogo desanou geral. Isso. É uma evolução, né? É uma evolução. Ali, como diz um amigo meu, as catracas do cérebro estão, não é? A todo vapor. A todo vapor. Não é verdade? É verdade. E aqui em Campina, por exemplo, são muitos os casos de autismo? Muitos casos. Meninos e meninas? Meninos e meninas. A incidência maior é em menino, né? Mas existe meninos e meninas. Né? Não tem classe social, não tem isso. E o que acontece é que as famílias buscam por apoio. Por quê? Porque o tratamento é muito caro. Uma coisa é você... Um plano de saúde cobre? Cobre. Uma coisa é você precisar de uma cirurgia, né, onde a família vai fazer todo o esforço para dar aquela cirurgia ali
e o menino ficar curado do seu... É. Exatamente, está resolvido. No autismo, não. Não é isso. Muitas vezes, aquele adolescente, aquela criança, ele vai precisar de terapias pro resto da vida, né? Seja de uma coisa a outra. Por exemplo, hoje ele não precisa mais de fonoaudiólogo, mas ele precisa de psicólogo. Hoje ele não precisa de terapia ocupacional, mas ele já vai precisar de um outro terapeuta. E nessas sessões, como é que um menino autista reage? Reage bem, ele encara bem o profissional, interage com ele? Tudo depende de quando ele começou. Por exemplo, se foi aquela criança que desde pequenininho ele vem num ritmo de atendimento, ele não vai ter problema, né? A família não vai ter problema. Agora, se for um adolescente que nunca teve atendimento, com 14 anos, que vai levar para a terapia, a dificuldade é grande. A dificuldade é grande, porque ele vai ter que ter... A gente diz que ele precisa de quê? De um comportamento de sessão. O que é comportamento de sessão? É pelo menos ele sentar, esperar e ter o contato visual. Isso é o pré-requisito básico. Se não tiver essas três habilidades, o terapeuta ele não pode passar para outra habilidade. Porque primeiro ele precisa esperar até para pegar um jogo, Isso. um recurso, né? Porque muitas vezes não dá tempo de espera, não tem essa espera e a criança já entra numa crise na sala. Já se agita, né, Ali? Exatamente. Roberta, e para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que uma criança assim reage, por exemplo, o menino num dentista, na cadeira de um barbeiro? Situações que são, né, bobas, comuns para qualquer pessoa, mas eu acho que para o autista tem uma diferença, não tem, não? Tem uma dificuldade Como maior. Como é que é? Na verdade, tudo isso a gente precisa ser ensinado, trabalhado, né? Então, assim, chega... Seu menino já foi ao dentista, né? Já foi, corta o cabelo. Exatamente. Como é que é? Então, assim, logo no início, é como eu estou lhe dizendo, a gente passava uma dificuldade muito grande. E tem famílias que não conseguem levar para cortar o cabelo, ele que não corta fica, em né? casa, ele não porque aceita, não né? aceita, não consegue ouvir o barulhinho, Sei, tem uma máquina. sensibilidade maior, então não consegue, entra em crise. Então, assim, as dificuldades são muitas, mas é como eu estou lhe dizendo, cabe à família fazer essa ajuda. É todo um trabalho, né? É todo um trabalho por trás. Então, se a família tem essa dificuldade, por exemplo, levar o cabeleireiro, compra uma maquininha, liga a maquininha em casa, coloca lá, logo no início ele vai chorar, ele vai se estressar, mas a gente tem que pensar, é o que eu digo às mães, que nós não somos eternas, né? Verdade. As mães não são eternas. Então a gente tem que preparar esses meninos para o mundo, né? Muitas vezes possa ser até que eles não tenham autonomia, mas será que quem vir me substituir, que a mãe é insubstituível, mas será que quem ficar no meu lugar para tomar conta daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto, vai ter a mesma paciência que eu? Não. Então a gente tem que pensar nisso. Eu digo, a gente nunca deve dar algo de mão beijada. A gente nunca deve dar, né? Ele tem que fazer por onde? A fazer as coisas, pelo menos de forma gradual, né? Exatamente. Vamos concluindo o nosso primeiro bloco, porque a produção aqui é implacável e quando a cena aqui acabou o tempo, acabou mesmo. Não é como no futebol de hoje, não. Tem uma história aí de uns descontos que o pessoal chama de acréscimo, que de acréscimo não tem nada, porque ninguém acresce nada. Você desconta o que não foi jogado, descontar é não contar, mas aqui a gente tem tempo para cumprir. Então, uma pausa rápida, voltamos já com ponto a ponto, não sai daí. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping.
Estamos no mês de combate ao câncer de próstata e podem até fazer piada, mas quando o assunto é saúde, não tem desculpa. É jogo sério. Se você tem mais de 45 anos, faça consultas de rotina, sem preconceito. O craque do jogo é o homem que se cuida de novembro a novembro. Uma campanha da Rede ITA. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Um brasileiro trabalhador, aquele que depende do seu suor, do seu esforço próprio, não está nem aí para essa história de Lula e Bolsonaro e deve estar se perguntando o que é que ainda vai acontecer ou o que não vai acontecer até o período da eleição lá de 2026. O Brasil está conflagrado, toda semana tem alguma coisa acontecendo. Aliás, por ocasião desse G20 lá no Rio de Janeiro, colegas da imprensa internacional estavam perguntando assim, conversando, dialogando, como as coisas acontecem de forma rápida aqui no Brasil. Um dia tem a história de uma bomba, morre uma pessoa, no outro dia a primeira-dama insulta o bilionário Elon Musk, aí depois tem uma história de que querem matar o presidente, o vice, um ministro. O pessoal saiu daqui espantado como as coisas ocorrem de forma rápida no Brasil. E se eu estivesse lá, eu teria respondido, para algumas coisas nós somos rapidíssimos, rápidos como um raio, e para outras, marcha lenta total. Para sair do lugar dá um trabalho danado. E como dizia o colega Juarez Amaral, somos devagar, quase andando. Quase andando. Porque costumam dizer devagar, quase parando. Não é devagar, quase andando. Ou seja, não sai do lugar. Roberta Figueiredo é a nossa entrevistada da semana. Como é presidir a Associação de Pais de Autistas de Campina Grande? É mais uma missão, uma tarefa. É uma missão, né? Porque as dificuldades encontradas são inúmeras. Mas dizem que unidos somos mais fortes, né? É verdade. Deve ser assim também por lá. Tem uma sede, tem um local, tem uma casa? Nós funcionamos no Jardim Paulistano, né? E a instituição existe já há 10 anos, mas passamos por muitas dificuldades, né? Nós fomos a primeira instituição de autismo especificamente a atender... Da cidade? Do Estado. Do Estado. Mas tem outras em Campinas, né? Especificamente a atender o SUS. Sim. Entenda, existem outras instituições no Estado bem antes que a nossa. Mas a ter convênio com o SUS, específica para autismo, nós fomos a primeira. Quer dizer, essa associação que você preside, ela atende a pessoas que não podem pagar. Exatamente. É isso, nós né? atendemos pelo SUS. Agora não tem vaga para todo mundo, tem, Roberto? Não, nós temos uma lista de espera hoje de 256 usuários para uma vaga. Essa é a nossa gente, realidade, né? É muita gente. É muita gente. E como é que esse pessoal que não consegue o atendimento agora se vira, digamos assim? Vai levando, vai esperando, vai aguardando? As famílias, elas buscam, né, o CAPS, buscam outros centros de atendimento onde possa ter vaga disponível. Mas a incidência é muito, muito grande, né? É gigantesca. Eu sempre digo, o autismo é uma questão de saúde pública, né? Eu sempre digo isso. Então, assim, os casos vêm aumentando e a gente tem que estar preparado para isso. Eu conversando aqui com os colegas, antes da gente conversar aqui no programa, pessoas assim, quando eu tinha 10, 12 anos, aí tinha menino que dizia, esse menino é muito agitado, é doido, tira na peia. Eu acho que você já escutou isso por aí muito, né? Já. Então, acho que muita gente... É falta de limite. Pagava um preço que não merecia, né? Exatamente. Era um problema de doença, né? E ainda existe hoje isso. Infelizmente. Claro que diminuiu, mas ainda existe. As mães, muitas vezes, deixam de levar os filhos a locais públicos por conta do comportamento do menino, né? Do preconceito das pessoas. Porque o pessoal diz, olha, aquele menino ali não se aquieta, né? Do julgamento. Eu já vi bronca, inclusive, em templo religioso, em igreja, pode ser católica ou evangélica, o padre ou o pastor dizer, mãe, aquieta esse menino aí, toma conta, tal, exatamente. Tá bagunçando na igreja. Né? Então, o que aconteceu, o que mudou? Hoje nós, graças a Deus, a gente tem o diagnóstico. Porque antigamente não existia o diagnóstico, né? É como você disse, eram tratados como doidos. Infelizmente. E existe preconceito, né? Existe, até hoje. E como é que a família reage a esse tipo de preconceito, Roberto? É muito dolorido, né? É muito sofrido para uma mãe. Você já tem aquele problema, né?
E ainda se depara com situação de pessoas que Exatamente. não compreendem. Então, assim, tem mães que realmente não querem sair de casa com seus filhos por conta do julgamento, né, da população. Porque, assim, se você não entende, não julgue, né? Não julgue. Porque é muito doloroso para a família. Sofre duas vezes, Sofre duas vezes. E na escola? Me fale como é matricular um filho autista na escola. Eu sei que tem lei que, de certa forma, obriga a instituição a receber, mas como é lidar com isso no dia a dia? A realidade é bem dura, porque, assim, a maioria das escolas não estão preparadas. Algumas nem querem matricular, né? A vaga some na hora. Né? A gente diz, quando diz assim, meu filho tem autismo, a vaga sumiu. Então é impressionante. Mas é importante as famílias prestarem queixa se isso acontecer. Porque a gente, mãe, né, nós familiares, a gente só conquistou o que a gente vem conquistando ao longo dos anos na luta, né? Na luta. Então, assim, a gente tem que foi um direito que foi conquistado e a gente não pode abrir mão. Agora, o que é que as escolas alegam? É que o comportamento atrapalha os outros? É que teria que ter uma turma separada ou não? Quais são? Tem de tudo. Tem de tudo, na verdade. Mas, como eu disse, meu filho, aos 2 anos e 6 meses, ele foi convidado a se retirar de uma escola. Né? Engraçado é que ele passou 1 ano nessa escola, então não tinha queixa nenhuma. De repente... Quando veio o diagnóstico, aí com 2 meses, aí ele foi convidado a se retirar da escola. Era pequenininho ainda, né? Era. Quando eu descobri, ele tinha 2 anos e 10 meses. Então, assim, como eu estou lhe dizendo, a escola não chegou para dizer assim, antes do diagnóstico, né? Depois do diagnóstico foi que ele foi convidado. Aí é sempre um preconceito maquiado. Né? É sempre assim. Não, porque a gente não está preparado, porque a gente não está sabendo lidar. Então, eu também não sabia lidar. Eu não tive que aprender. Então, os profissionais, as escolas, elas têm que capacitar seus profissionais. Tem que ir atrás, né? Porque não vai aparecer só um, né? Exatamente. No ano letivo deve ter várias crianças. E esses meninos que estão agora na educação infantil já estão chegando no ensino médio. O meu ano que vem já vai para o ensino médio. Né? Então, ele assim, lê bem, escreve direitinho, tudo? Ele escreve, ele não lê bem, não. Ele lê, mas ele tem dificuldade na interpretação do texto. Interpretar o texto, entender o que está Mas escrito. ele lê, ele pesquisa, sabe? O ideal é que essas crianças estudem junto com as outras. Isso. É o que se recomenda, né? Isso, é sim. No seu caso, no caso dele, ele estuda numa turma, digamos, normal. Ele estuda numa escola regular. Regular, sim. Isso. Nada de diferente. Não. E como é que uma instituição como a que você preside se vira financeiramente? Prefeitura ajuda, governo do estado ajuda, as pessoas ajudam, os pais, como é que fica isso? Hoje nós temos tanto a ajuda do governo do estado, que é um convênio através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, onde nós pagamos 4 profissionais. E nós temos o SUS, que é o repasse, a verba é federal, que faz o repasse para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde faz... Do município. E o repasse tem sido feito regularmente ou atrasa, vez por outra? Olha, para você ter uma noção, hoje é 21 de novembro. Passamos do 20 de novembro. Pois é, 21 de novembro. A gente ainda não recebeu o mês de setembro. Meu Deus. E qual é a alegação, Alberto? Que depende do governo federal, né? Então, a burocracia assim, normal que a gente burocracia, sabe. Né? Mas nunca atrasou tanto. O Estado, como é que é o repasse? Não, o Estado, ele deposita o dinheiro de cai uma na conta vez, da instituição. cai na conta. O valor daquele convênio? Já cai na conta, numa conta específica para o convênio. E dali a associação vai pagando aqui aos profissionais. Exatamente, é assim? Exatamente, é assim. Mas aí a gente passa muita dificuldade, Paulo, porque, olha, para você ter noção, um atendimento com uma médica, a tabela SUS é R$10. O que a instituição recebe do SUS é R$10 por um atendimento médico. Isso não é o que o médico recebe, isso é o que a instituição recebe. Então, as pessoas pensam, porque atende SUS... acha que dá para tudo, né? Acha que dá. Não dá. E o complemento, de onde sai?
Aí está aí a nossa dificuldade, porque a gente não tem o complemento, né? Então, assim, esse dinheiro do SUS, que eu estou lhe dizendo, ele é para tudo. Ele é para pagar água, luz, internet, vigilância eletrônica. Então, é para todas as despesas. Tem aluguel também? Não, nós não pagamos aluguel. Mas tem todas as despesas por trás daquilo ali. Então, o que a gente precisa hoje é o apoio da população. E como ajudar, Roberta? Fazendo um depósito na conta da instituição. Você trouxe o que para mostrar para a gente aqui? Eu trouxe o nosso e-book. Eu pedi ao Herbert para mostrar aqui, por favor, Herbert. E esse e-book tem aqui tudo como onde a pessoa... fala um pouco do nosso trabalho, né? E aí conta um pouquinho da nossa história, dos profissionais, de tudo que fazemos. E essa doação pode ser feita via Pix? Via Pix. O Pix é o CNPJ da instituição, né? E aí é depositado diretamente na conta da instituição. A gente vai colocar ali na tela o Pix, viu? Com certo. O CNPJ para quem quiser e puder ajudar. A sede fica no Jardim Paulistano? No Jardim Paulistano. Tem o endereço de cor? Lembra, não? É Rua Pedro Otávio de Farias Leite, número 503, Jardim Paulistano. Jardim Paulistano. Tem algum número de telefone de lá, se alguém quiser ligar? É o 3099-3018. 3099-3018. A gente também está colocando aí para o pessoal. Tá? E o fluxo ele é referenciado. Então, assim, as famílias que desejam adentrar, né, elas passam pelo posto de saúde, o posto de saúde faz o encaminhamento para a instituição. Não é direto à instituição. Não, né? é direto na instituição. Exatamente. Torcer para que as pessoas ajudem, elogiar vocês todos pelo trabalho, viu, Roberta? Obrigada, e dizer que Deus dê força, né, para tocar essa vida aí com os problemas que dizem que ele só nos deixa aparecer problema que a gente tem condição de resolver. É verdade. Né? Só dá o peso que a gente suporta. É verdade. Então, vamos à luta. Estamos na torcida. Eu agradeço. Obrigado a você também. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Apoio Unifacisa. Quer saber como a pós Unifacisa vai transformar a sua carreira? Atualize seus conhecimentos, descubra novos caminhos e oportunidades. Aprenda com os melhores, aprenda com quem faz. Coloque seu conhecimento em prática com estratégias avançadas que fazem a diferença. Viva a potência de um ecossistema de conexões e oportunidades. Unifacisa, transforme sua carreira, lidere o futuro. Estamos no mês de combate ao câncer de próstata e podem até fazer piada, mas quando o assunto é saúde, não tem desculpa. É jogo sério. Se você tem mais de 45 anos, faça consultas de rotina, sem preconceito. O craque do jogo é o homem que se cuida de novembro a novembro. Uma campanha da Rede ITA.